De volta com o cenário político, nesta sexta-feira estamos falando sobre CPI, trazendo aqui informações com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes. Se você de casa ainda dá tempo de participar, todos os contatos aparecendo aqui na tela para você interagir conosco. Já temos aqui algumas mensagens, daqui a pouquinho eu trago essas até mesmo perguntas aqui que estão sendo encaminhadas por nossos telespectadores. Tem informação de Brasília. Pois é, o Congresso garantiu uma verba de 5,7 bilhões de reais. Vou repetir, 5 bilhões e 700 milhões de reais para financiar as campanhas em 2022, após derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento do fundo eleitoral. Com isso, os partidos terão direito a quase o triplo dos recursos destinados nas últimas eleições, em 2020. No Senado, o veto foi rejeitado por 53 votos a 21. Na Câmara, foram 317 e 146 contra os votos aí para garantir o aumento. O valor do financiamento será colocado agora no orçamento de 2022, a ser votado pelo Legislativo na próxima semana. O bloco liderado pelo Centrão encabeçou as articulações na Câmara e no governo, liberou os partidos da base aliada a reverter a decisão formal de Bolsonaro e garantir o valor para as campanhas eleitorais no próximo ano. No Senado, os maiores partidos também se alinharam para derrubar o veto. Apenas o Podemos, Cidadania e Rede orientaram os senadores a votar contra. O PSDB liberou a bancada e os demais se posicionaram em peso pela derrubada. 16 parlamentares se articularam para aumentar o fundo eleitoral e miraram em um corte de recursos da Justiça Eleitoral no orçamento, que atualmente tem verbas calculadas em mais de 10 bilhões de reais. O argumento é de que o Poder Judiciário tem um orçamento superior a de outros órgãos e precisaria dar a sua contribuição na contenção de despesas. No orçamento, o caminho pode ser a redução de recursos das emendas de bancada estadual, ou seja, os parlamentares, eles abririam mão de parte dos recursos das verbas impositivas para irrigar as campanhas dos candidatos em 2022. A jogada de Bolsonaro ali para não ficar mal na fita foi de diminuir para 2 bilhões de reais. No entanto, o próprio Centrão puxou o contrário, né? Não, a gente quer o dinheiro, a gente quer financiar as nossas campanhas com recursos públicos, recursos do povo. E aí passou, né? Então, a gente observa que realmente muitos destes legislam em causa própria, né? Aqui do Rio Grande do Norte a gente tem aqui os que votaram, né? Tem aqui estes nomes. 3 parlamentares votaram pela manutenção do veto, ou seja, com aquilo que disse o Bolsonaro. São seus aliados de primeira linha. O general Girão, do PSL, Benes Leocádio, do Republicanos e Carla Dickson, do PROS. Os deputados Beto Rosado, do PP, João Maia, do PL, Rafael Mota, do PSB e Walter Alves se posicionaram aí contra o veto e a favor da ampliação do fundo eleitoral. A deputada Natália Bonavides, do PT, se absteve da votação. Tá aí a gente tendo aí que ver, né, mais recursos destinados àqueles que legislam muitas das vezes em causa própria. Tem informação aqui de Mossoró. O prefeito Alisson Bezerra anunciou nesta sexta o pagamento antecipado do 13º salário de todos os servidores municipais. No início da gestão, Alisson disse que encontrou a prefeitura com salários atrasados, incluindo o 13º, além de outras dívidas. Isso era muito reclamado pelos servidores. Hoje, 17 de dezembro, o prefeito anunciou o pagamento do 13º ao longo deste ano, onde o município pagou os salários de todos os servidores em dia, além dos adicionais e o 13º salário atrasado de 2020. Acompanhe o que publicou aí nas redes sociais o prefeito Alisson. 13º na conta do servidor moçoroense. É isso mesmo. 13º salário na conta do servidor efetivo, contratado, comissionado no município de Mossoró, já nesse dia 17 de dezembro
de 2021, uma medida histórica que vem para beneficiar diretamente o servidor, para beneficiar diretamente o nosso município. Eu quero aqui agradecer ao empenho, à dedicação, ao zelo e à gestão de toda a nossa equipe, de todos os nossos servidores. Um ano muito difícil, de muitas lutas. Em janeiro, assumimos a prefeitura com o 13º de 2020 atrasado. Estamos pagando mês a mês para honrar o servidor. Ao final de muito trabalho de 2021, de organizando a prefeitura, conseguimos já fazer um adiantamento e pagar o 13º salário já no dia de hoje. É uma medida importantíssima para o servidor, é uma medida importantíssima para toda a nossa cidade de Mossoró. É mais dinheiro na economia mossoroense, é mais dinheiro no comércio local, é o servidor sendo valorizado e a prefeitura cada vez mais forte. Quando meu irmão passou de ano, ele foi comemorar com o vovô e disse assim: "Vô, passei de ano." Aí o vovô, atento, disse: "Não faz mais do que sua obrigação." O prefeito não faz mais do que a obrigação dele de pagar o salário em dia do servidor que está lá todos os dias trabalhando, né, dando o suor para o serviço público. A gente viu isto acontecer, prefeito deixar de pagar 13º salário em dia. Na gestão passada, nas outras gestões, a gente viu isso no governo do estado, né? Foram 4 folhas deixadas aí para a administração Fátima superar. Enfim, o prefeito faz certo deixar o salário em dia e o eleitor, principalmente, você contribuinte, precisa cobrar que isso seja mantido, não só nesta gestão, mas nas próximas, aqui em Mossoró, em Governador, em Caraúbas, no governo do estado. É preciso cobrar o básico, não faz mais do que a obrigação, é preciso avançar também na gestão, tanto aqui quanto no estado. Vamos voltar à nossa conversa com o controlador-geral do estado, Pedro Lopes. Secretário, quando a gente fala de CPI, outro assunto que é muito abordado lá e que a gente ouviu bastante durante ali as oitivas, foi com relação a contratos. E me chamava a atenção algumas questões, como, por exemplo, o peso do algodão, o tamanho de hastes, algo que, vamos lá, é importante a gente comprar o produto certo que foi ali anotado, mas me pareceu que era realmente algo para tentar ali como uma armadilha. Mas sobre estes contratos, né, como foi que o governo se preparou, né, se alinhou inclusive com órgãos de controle durante a pandemia, essas contratações, muitas delas sem o processo licitatório? Pois bem, olha só, esses 12 contratos que foram investigados e executados, é bom aqui fazer só a separação, tá? Essa questão do indiciamento da governadora Fátima Bezerra em relação à aquisição do consórcio Nordeste, que ela não é ordenadora de despesa, ela não praticou nenhum ato administrativo, então é até assim, curioso uma pessoa que não praticou ato administrativo ter pedido de indiciamento de ter cometido ato de improbidade administrativa, cometimento de ato de improbidade administrativa, se ela não cometeu nenhum ato administrativo, ela não assinou nenhum documento, ela não era ordenadora de despesa, tá? E aí o deputado Kelps, né, a base oposicionista, ela alega que ela deve ser indiciada porque ele acha que ela sabia. Ele acha que a prova é o que ele acha. Então, assim, a fragilidade é tremenda, né? Assim, é um absurdo, nós estamos entrando assim, se nós permitirmos entrar nesse mundo, né, é o mundo da Inquisição, né, que não há Estado de Direito, não há regra, é a cabeça daquela pessoa que vai te punir, quem tiver no poder vai te punir porque quer te punir. Você não tem direito, né, a nem se defender. E é isso que nós vimos. Em relação aos 12 contratos que foram executados pelo governo do Estado, não foi encontrado nenhum desvio de recurso público. Isso é bom salientar sempre. A oposição, ela, desde o primeiro dia da CPI, ela foi para cima, ela constrangeu servidores, ela
fez quase inquisições com servidores, fazia ameaças a servidores para poder encontrar qualquer coisa contra o governo e não encontrou nada. Todos os contratos executados pelo governo do Estado, eles foram mais baratos do que o preço de mercado. Todos mais baratos que o preço de mercado. Então, a oposição, ela não encontrou nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de desvio de recurso público. Então, foi partir para erros administrativos. Aí começou a querer contar caixa de cotonete, perguntar ao servidor se na hora que ele recebia uma caixa de cotonete, né, se ele contava, se a caixa tivesse 5.000 cotonetes, se o servidor abria a caixa de cotonete para contar se 1, 2, 3, 4, se tinha 5.000 cotonetes naquela caixa. Então, assim, é algo que não existe. Chegaram até a perguntar se o empresário, querendo até fazer uma média, né, perguntando ao empresário se o empresário fazia isso. Aí o empresário, não faço isso. Eu confio, né, quando eu compro de uma empresa e a empresa ela é registrada, tem todos os registros e coloca que aquilo tem tantas unidades e o peso é tanto, nós confiamos, nós contamos só as quantidades de caixa. Quer dizer, os empresários mesmo não fazem controles que são custosos e ineficientes. E esses deputados que queriam a todo custo criminalizar o governo e até sugerindo coisas que nem os empresários mesmo adotavam, porque não tem nenhuma eficiência, nenhuma eficácia, e é muito caro, é dispendioso. Então, assim, esse foi o tom da pandemia, e ao final, olha só que curioso, né? O secretário Cipriano, ele foi indiciado, né? Teve um pedido de indiciamento sobre o secretário Cipriano, em relação à compra de outros ventiladores da empresa Balmer, né? Nós compramos esse ventilador, tá? Esse ventilador tinha certificado da Anvisa, os ventiladores foram entregues, foram feitos os primeiros testes dos ventiladores, estavam funcionando, depois eles foram para os hospitais. Quando chegou nos hospitais, eles não funcionaram adequadamente. Aí os servidores dos hospitais não comunicaram à CESAP. Esse problema só foi descoberto quando a auditoria da CGU foi fazer uma visita em loco e descobriu que os ventiladores estavam parados. Mas a CESAP, que é o órgão central, não tinha conhecimento desse fato. Quando a CESAP tomou conhecimento, acionou a empresa para ela consertar imediatamente os ventiladores. Foi feito o conserto, no retorno foi testado e os ventiladores não funcionaram. Pedimos novamente a correção, foi feito o segundo conserto, também não funcionou, pedimos o dinheiro de volta. A empresa ofereceu outro material, outro equipamento, com as mesmas especificações e qualidade. Aceitamos, testamos, não funcionou. E aí nós rescindimos o contrato, pedimos o dinheiro de volta, a empresa não devolveu e ingressamos na justiça contra a empresa. Bom, aí sabe o que os deputados da oposição fizeram? Disseram que a empresa não tem culpa nenhuma e a culpa é do consumidor que comprou o produto errado. Olha que absurdo. Eles destruíram, rasgaram a lei do consumidor. Agora, se eu for comprar um equipamento, você, qualquer um que estiver aqui me escutando, for comprar um eletrodoméstico, esse eletrodoméstico estiver com defeito, a culpa é minha, que eu comprei é quebrado. Não é da empresa que vendeu. Olha o nível de argumentação desses deputados oposicionistas. Assim, é um absurdo, é um lixo, esse relatório é um lixo, não vai prosperar porque não tem nada nesses elementos. Eles forçaram a barra para poder ganhar manchete de jornal e vão quebrar a cara, porque mais à frente esses relatórios vão ser arquivados, porque eles não têm qualquer fundamentação e natureza jurídica. Olha, nós temos aqui algumas mensagens, temos aqui o Zé Maria participando conosco, temos também mensagem aqui, quem foi que mandou, não se identificou, mas é o Frank, né? O Frank está dizendo aqui sobre corrupção do PT, o José Maria do Vale, presidente da Frente Integrada das Associações, questiona também a posição do deputado Kelps. Mas nós temos aqui uma pergunta
ainda dá tempo, temos 3 minutos, mas é a Santana. Ela pergunta aqui, procuro saber, doutor Pedro, por que a governadora deu aumento de 15% aos funcionários da educação e nós aposentados só 4,5%? Bom, o governo fez o encaminhamento e essa matéria foi aprovada ontem, tá? O aumento foi de 15%. O salário hoje do servidor é R$ 1.100, tá? E foi aprovado o aumento para R$ 1.265. Então, R$ 1.265 é 15% acima de R$ 1.100. O que está se contestando pelo sindicato SINSP é que, quando o salário mínimo, em janeiro, passar para 1.210, este aumento, e aí nós estamos falando apenas do salário mínimo, né? Esse aumento não é somente para quem ganha o salário mínimo, é para servidores de nível médio, nível fundamental e nível superior. Então, tem salários que vão de R$ 1.100 até R$ 6.000. Então, todo esse grupo de servidores, são 15 mil servidores, eles tiveram variação nos seus vencimentos de 15%. Então, o servidor que hoje ganha um salário mínimo, ele percebe R$ 1.100 e, com a aprovação ontem, passou para R$ 1.265, com a variação de 15%. Quando chegar em março na implantação, aí tudo bem, eu concordo com a presidente do SINSP, tá? Ela diz, não, mas na verdade esse aumento real vai ser de 4,5%. Porque como o salário mínimo já vai ter uma variação de 1.100 para 1.210, então o aumento vai ser apenas de 4,5%. Bom, então na prática o que é que acontece? O governo do estado ele vai dando um aumento real sobre o salário mínimo de 4,5%, que desde o início do governo Bolsonaro não existe aumento real no salário mínimo. Então o governo do Rio Grande do Norte está dando um aumento real, já deu um aumento de 15%, e esse aumento de 15%, em março, corresponderá a um aumento real em relação ao salário mínimo de 4,5%. É bom salientar também, só para concluir, que este servidor que nós estamos falando, tá, que ganha 1.100, que ganha o salário mínimo, em 2010, esse mesmo servidor que ganhava o salário mínimo ganhava R$ 510. Então, ele ganhava R$ 510 e hoje está ganhando 1.100. Logo... Sim, só concluindo. Só concluindo. Então, de 2010 para cá, esse servidor já teve 150% de reajuste. Então, nós, na verdade, estamos dando 15% efetivo para o servidor que ganhava, por exemplo, R$ 2.000 em 2010 e desde então está ganhando R$ 2.000 e agora vai passar a ganhar R$ 2.300, 15%. Seja sempre bem-vindo, Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa noite. Boa noite a todos. A gente volta segunda-feira com mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Até lá.